Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Começamos agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, hoje trazendo para vocês mais uma pergunta respondida aqui no nosso espaço muito especial de aprendizado da Palavra de Deus. Sempre lembrando para você que ainda não me conhece ou que me conhece também, dá uma passadinha lá no site, esboçando10.com, mais de 1.500 estudos para você estudar a Bíblia com profundidade, para você acessar ali assuntos muito interessantes. Então guarda aí esse endereço para que você possa receber muitos estudos e, claro, aqui no YouTube, esse nosso espaço com muita profundidade e simplicidade para explicar a Palavra de Deus. Nós vamos aproveitar então, vamos para a nossa pergunta do dia, mas antes, queria pedir para você que se você estiver assistindo esse vídeo e durante a exposição você achar que eu estou merecendo, dá um like, dá um joinha, porque isso nos ajuda bastante a crescer o canal e ajuda com que o YouTube entregue para mais pessoas o nosso conteúdo, tá bom? Então, assiste tudo, se você achar, olha, foi legal esse estudo, merece, então você dá o seu joinha, tá bom? Vamos ver a pergunta de hoje, que é bem interessante, gostei muito dessa dúvida, olha só. Ouvi em certa pregação um pregador orando para que Deus mandasse uma palavra rema, que viesse de Deus para abençoar a vida de todo o povo da igreja. Eu gostaria de compreender melhor o sentido dessa rema que ele mencionou. Se isso tem na Bíblia, pode me ajudar? Olha só, muito legal essa dúvida, vocês sempre me mandando aí dúvidas interessantes, que me fazem aí correr atrás, né, para te explicar, para cavucar cada vez mais o texto e trazer profundidade. E de fato eu também já ouvi bastante a respeito dessa tal palavra rema e hoje eu vou desmistificar isso para você, vou te mostrar de onde que veio, o que significa e você então vai ter mais um conhecimento bíblico bastante interessante para aprofundar cada vez mais o seu conhecimento, né, da palavra do Senhor. Então a nossa pergunta de hoje que nós iremos responder, o que é uma palavra rema vinda de Deus? O que é? O que será essa tal de palavra rema? Mas antes de responder, aqui nos comentários desse vídeo tem um link para você conhecer o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa de Gênesis e Apocalipse, ok? Te convido para você clicar ali e conhecer depois desse vídeo um pouquinho mais, eu quero ser o seu professor, tá bom? Não vou falar mais, os irmãos já têm conhecido esse nosso curso, só falta a decisão de estudar, tá bom? Vamos então à nossa resposta? Vamos lá então. Primeira coisa. Algumas expressões, né, de palavras que aparecem nos originais da Bíblia, e quando eu digo originais, vamos lembrar que a Bíblia, no original, o Antigo Testamento, nós temos ali o hebraico e alguns pedacinhos ali em aramaico, e nós temos o Novo Testamento, que hoje a gente vai analisar bastante, que foi escrito originalmente na língua grega, ok? Então, muitas dessas palavras, muitas vezes acabam virando certos jargões. Ou seja, são palavras que têm significados bem profundos e interessantes, que acabam virando aí uma espécie de jargão, de mantra, de uma coisa que é muito repetida nas falas de muitos evangélicos, ok? No entanto, nem sempre as pessoas mais novas na fé, elas compreendem muito bem o significado dessas palavras. Daí que a gente entra para explicar com detalhes, não somente para quem é novo na fé, mas talvez você que também aí já é, né, como se diz no jargão popular, velho de igreja, sempre ouviu isso, mas nunca teve aquela curiosidade para aprofundar mais. Então a gente vai fazer isso no estudo de hoje. Bom, vamos começar falando da palavra. A palavra rema é uma palavra grega, ok? E essa palavra grega aqui, rema, ela tem um significado ali original, técnico, que é o seguinte: aquilo que é ou foi proferido por viva voz. Algo falado, palavra. Então a gente poderia simplificar aqui o significado técnico de rema como sendo uma palavra que foi dita, ok? E quando você olha os textos bíblicos, e aí nós temos mais de 70 textos em que essa palavra aparece, ela é utilizada tanto para uma palavra que foi dita pelo Senhor, ok? A gente vai depois analisar isso, quanto também em palavras ditas por homens. Então ela é utilizada nesses dois sentidos. Não é uma palavra
grega utilizada só para aquilo que Deus falou, mas é utilizada para aquilo que Deus fala na Bíblia, no Novo Testamento, que é grego, ok? E também para palavras que homens falam. Vamos ver 2 exemplos para a gente ver isso na prática e ficar mais claro? Olha só. Primeira menção, nós vamos analisar o texto de Mateus 26, verso 75, onde nós temos aqui o rema, que foi uma palavra dita pelo Senhor Jesus. Olha só. Então Pedro se lembrou da palavra. Então olha aqui, essa tradução que a gente está usando é a RA, que é a Revista Atualizada. Então observe que a tradução, o tradutor utilizou aqui palavra, onde no grego, lá no original, é rema. Então lá no original está dizendo que Pedro se lembrou da rema que Jesus lhe dissera. Ou seja, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ok? Então, essa palavrinha aqui é a que está lá no original. Aqui no português, geralmente traduzido por palavra. Então, nós temos aqui um exemplo dela sendo falada pelo Senhor, no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para mais um exemplo de rema sendo utilizada aqui para uma palavra dita por homens. Vamos utilizar Mateus também, capítulo 12, versículo de número 36, que diz o seguinte: digo-vos que de toda rema, que é palavra aqui no português, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, as palavras feias, as palavras malditas, ditas por homens, eles darão conta no dia do juízo. Então, observe que aqui também, lá no original em grego, é rema, traduzido aqui no português, palavra. E nesse caso aqui, uma palavra dita por homens, como diz aqui claramente no texto. Bom, então vai montando aí para você chegar junto comigo no significado. Então, esses são os dois usos mais comuns aqui na Bíblia de rema, palavra tanto de homem quanto palavra do Senhor. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. Por que alguns oram pedindo a Deus uma palavra rema, ou pedindo a Deus uma palavra? Por que será que isso acontece? Então a gente vai entrar agora numa explicação interessante da origem dessa expressão. E para a gente entender um pouquinho mais a origem dessa expressão, eu peguei aqui um texto que faz parte da origem da construção dessa expressão aí nas igrejas evangélicas, que é Mateus 4,4, que é aquele texto famoso da tentação lá no deserto, onde Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo, e lá diz o seguinte, olha só, Jesus, porém, respondeu, está respondendo aqui a tentação do diabo, que pediu ali a Jesus que ele transformasse as pedras em pães. Está escrito, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, lá no original, rema, que procede da boca de Deus. Então, por que esse texto aqui é uma base para essa origem um pouquinho diferente do significado da palavra rema? Porque nós temos aqui, nessa palavra de Jesus, uma resposta àquela tentação do diabo com um foco muito grande na palavra de Deus, na forma como o homem deve valorizar essa palavra e como ele deve pautar sua vida com base nela e não exclusivamente focar a sua vida nas coisas materiais. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o que significa não só de pão viverá o homem, ok? Procura aí no nosso canal que você vai encontrar. Então veja, a partir desse texto então, a gente tem a expressão ganhando uma nova forma. Então a palavra grega rema, que significa palavra, começou então a ser muito usada com o sentido de uma palavra vinda do Senhor. Uma palavra especial vinda da boca do Senhor para nos abençoar. Então quando um pregador, quando você ouvir alguém orando, por exemplo, que Deus derrame a palavra rema sobre nossas vidas, é isso que ele está querendo dizer. Ele está buscando que o Senhor faça com que a sua palavra penetre no nosso ser, no nosso coração, que ela faça uma obra grande na nossa vida, que ela trabalhe em nosso
favor. Então, essa palavra rema ganha, então, esse significado, baseado na palavra de Mateus 4:4, ok? Como uma palavra especial de Deus sendo derramada sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então, vamos concluindo já esse estudo. Quando um pregador ora e diz, Senhor, derrama uma palavra rema no nosso coração, está fazendo uma oração para que Deus fale com o povo de forma profunda, para que Deus ensine sua vontade, para que o Senhor faça sua palavra penetrar no nosso coração com força e poder. Esse é um significado, então, um pouquinho mais moderno dessa expressão, que acabou virando aí um jargão, né? Não no sentido negativo da palavra jargão, mas uma coisa que muitos têm repetido e é importante a gente compreender o significado, ok? Para que a gente saiba, inclusive, sobre o que nós falamos amém muitas vezes, né? Às vezes nós falamos amém na igreja e nem estamos sabendo o que estamos falando, né? O porquê estamos falando. Então, no original, palavra, utilizada para a palavra de Deus ou dos homens, e aqui ela ganha então um pouquinho mais de conteúdo para a gente aqui no português, utilizada com esse significado aqui bastante profundo de buscar uma palavra que venha fortemente da presença de Deus, com força e poder para fazer diferença nas nossas vidas. Espero que você tenha gostado. Se tem gostado dos nossos estudos e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque eu vou falar uma coisa para você. Quando eu começo uma coisa, eu pego com força. Então nós vamos gravar muito vídeo, muito assunto legal. Eu tenho lido, né, o possível dos comentários dos irmãos. Às vezes não consigo responder a todos, porque estamos recebendo aí às vezes 100, 120, 200 comentários por dia. Mas quando tem alguma pergunta ali, eu estou anotando, a gente vai produzindo e vai trazer aqui no canal. Então isso aqui é uma ferramenta de crescimento. Então inscreva-se para receber sempre os novos vídeos. E claro, deixe o seu comentário, deixe o seu glória a Deus, deixe o seu amém, né? Pode também criticar com todo respeito, pode deixar aí uma complementação, alguma coisa a mais que você quer colocar, fique à vontade. Vamos formar nossa comunidade com todo respeito, né? Com toda consideração uns com os outros, debater com muito carinho, aprender com muito carinho, que é o jeito que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Então, até o próximo estudo. Fica com Jesus.